Olá, sexto ano! Hoje vamos continuar o nosso conteúdo Transformações Químicas, certo? Vamos para a parte 2. Hoje nós vamos falar especificamente sobre processos exotérmicos e endotérmicos, sobre o petróleo e o carvão mineral. Então, bora lá! Existem várias reações químicas que vão estar ocorrendo com a perda e o ganho de energia na forma de calor, certo? Então, algumas reações químicas vão estar ganhando calor e outras vão estar perdendo calor. Além dessas reações químicas, isso também vai ocorrer nas mudanças de estado físico. Ou seja, quando eu tenho, por exemplo, uma substância que está no estado líquido e vai para o sólido, ou que está no sólido e vai para o líquido, ela vai estar também passando aí, por essa perda e ganho de energia, que no caso vai ser o calor. Esse ganho e essa perda de energia vai originar dois processos, que é o processo exotérmico e o processo endotérmico. No processo exotérmico, que é desse primeiro esqueminha aqui que a gente está vendo, nesse processo exotérmico, as reações químicas ou mudanças de estado físico vão estar perdendo o calor, certo? Aqui está acontecendo a reação química entre algumas substâncias e durante essa reação ela vai estar perdendo o calor, certo? Ela vai estar liberando o calor para o meio. Então, a gente tem o processo exotérmico. Agora, no processo endotérmico, a gente vai ver que as substâncias que vão estar reagindo aqui, elas vão estar absorvendo o calor, ou seja, elas vão estar ganhando aquele calor que está no meio ambiente, elas vão estar agora absorvendo para si, para que aquela mudança de estado físico aconteça, ou para que aquela reação química aconteça, certo? Então, bora lá. O processo exotérmico, como a gente já viu, são aqueles processos que liberam calor para o meio. Então, como exemplo, a gente tem, as mudanças de estado físico. As mudanças de estado físico que vão estar acontecendo na ordem gasoso, está no gasoso, vai para o líquido, ou vai para o sólido, ou está no estado gasoso e já vai para o estado sólido, elas vão estar aí liberando calor, certo? Por exemplo, a água que está no estado líquido, para ela passar para o estado sólido, ela precisa perder aquele calor. Ou seja, ela precisa liberar aquele calor que está ali contido nela, certo? Porque assim, só perdendo o calor é que ela vai conseguir realmente se solidificar, né? Que é recebendo ali aquele resfriamento para poder ela se solidificar realmente. Então, essa liberação de calor vai ocorrer, essa reação química vai ocorrer, na verdade, na medida em que a energia é liberada, ou seja, que o calor é liberado. Aí a gente tem aqui alguns exemplos, agora não é de mudança de estado físico, e sim de reações químicas, exatamente. A queima de vela vai estar liberando calor também, a combustão do álcool, ou dos derivados do petróleo, como a gasolina e o óleo diesel, também vão estar aí perdendo calor para que essas reações aconteçam. A queima do propano, o processo da liquefação ou condensação da água, que a gente viu aqui, certo? Agora, o processo endotérmico. O processo endotérmico, a gente já viu que é aqueles processos que vão estar absorvendo o calor. Eles vão estar pegando aquele calor para si, certo? Vão estar ganhando o calor. Então, como exemplo, a gente tem também as mudanças de estado físico. Quando as mudanças de estado físico acontecem nessa ordem, passa do estado sólido para o líquido e para o gasoso, ou do estado sólido diretamente para o gasoso, a gente vai ter que essas substâncias absorveram o calor. Por exemplo, uma substância que está no estado sólido, a água, por exemplo, em forma de gelo, para passar para o estado líquido, ela tem que absorver o calor, certo? Ela tem que captar o calor daquele meio em que ela está inserida, naquele meio ambiente em que ela está inserida, para poder esse gelo se derreter e virar realmente um líquido, certo? Então, elas ganharam o calor do ambiente para poder agora se transformar em forma líquida, no estado líquido.
Então, vai ocorrer na medida em que a energia é absorvida, certo? Na medida em que essa energia, que esse calor é ganhado. Como exemplo de processos endotérmicos também, outros exemplos a gente tem a ebulição da água, né, que é quando a água está ali fervendo. A gente tem a fusão da água também, que é no caso do gelo derretendo, que já foi explicado. E um outro exemplo também é a fotossíntese, certo? As plantas precisam da luz do sol, né? Do calor do sol para poder realizar a fotossíntese. Então, elas vão estar o que nesse momento? Absorvendo o calor do sol. Absorver o calor do sol para poder realizar a fotossíntese. Então, aqui a gente tem também um exemplo de processo endotérmico. Agora, o petróleo, né? O petróleo, segundo a teoria mais aceita, diz que os restos de organismo cobertos por sedimentos foram submetidos a milhares e milhares de anos, né, a alta pressão, temperatura e ausência de oxigênio, e assim eles foram sofrendo algumas reações químicas, certo? E daí disse que originou o petróleo, que é esse líquido viscoso, bem escuro, e é resultado aí de uma mistura de várias substâncias. Bom, o petróleo vai ser encontrado em camadas do subsolo, podendo ser tanto em terra firme quanto no mar, certo? Então a gente encontra petróleo aí tanto em terra seca, né, quanto no mar. Geralmente vai estar acompanhado de água salgada, certo? E de gás natural. Então, geralmente ele vai estar aí sendo acompanhado dessas duas substâncias. O petróleo, ele tem um grande valor econômico e ele vai ser empregado na elaboração de produtos que vão estar se dividindo em aqueles derivados que são obtidos nas refinarias e aqueles derivados que são obtidos nas indústrias químicas. Então, bora lá. Como o petróleo é um líquido, que um líquidozinho homogêneo, né, uma mistura homogênea, a gente só consegue enxergar uma fase, que é esse líquido escuro. Não consegue enxergar nada mais além disso. Mas sabemos que ele é uma mistura, certo? De vários componentes. E não é possível vê-los ao olho nu, né? Então, lá nas refinarias, vai ser possível separar os componentes em frações do petróleo, certo? São grupozinhos dos componentes que vão estar formando o petróleo. Então, na refinaria, eles pegam o petróleo, colocam em uma estrutura que a gente vai já ver, e vão estar conseguindo separar esses componentes aí nas chamadas frações do petróleo, certo? Vamos já ver. Aí vai estar resultando, né? Pode estar resultando gasolina, parafina, óleo diesel e outros. Os derivados que são obtidos nas indústrias químicas, eles vão pegar aquelas frações do petróleo que já tinha sido separada lá na refinaria, vão pegar essas frações do petróleo e vão estar submetendo elas a reações químicas que vai estar resultando aí em outros produtos. A gente vai ver também. Então, bora lá. Lá na refinaria, pegou o petróleo e lá na refinaria esse petróleo foi dividido em frações do petróleo, né? Que vai estar originando aí, o gás de cozinha, a gasolina, o querosene, óleo diesel, o piche, né? Que vai estar formando aí os asfaltos, parafina, vaselina, óleo do lubrificante. E lá nas indústrias químicas, né? Eles vão pegar todas essas frações aqui do petróleo, né? Que foram obtidas lá na refinaria e vão estar agora submetendo elas a reações químicas, que vai estar originando agora produtos como plástico, tecido, borracha, essência para perfumes, corantes para fotografia, detergente, medicamento, inseticida, fertilizante, explosivos, tintas, colas e outras coisas, certo? Então, bora lá. Lá na refinaria, o petróleo vai ser submetido a um equipamento como esse, certo? Então, aqui tem-se essa grande coluna de aço inox, que é chamada de coluna de fracionamento, onde o petróleo vai ser injetado, certo? Vai ser aquecido aqui nessa parte de baixo, aí recebendo uma temperatura,
E aí as suas frações, né, os seus componentes vão começar a ser separadas, certo? Em diversos dutos. Aí vai sair aqui, vamos aqui na ordem, né? Vai estar saindo o piche, a parafina, a vaselina, o óleo lubrificante, o óleo diesel, o querosene, a gasolina e o gás de cozinha. Tudo isso devido ao aquecimento do petróleo, certo? Ao aquecimento que ele está recebendo aqui, aí essas substâncias vão estar entrando em ebulição e vão estar saindo aí, cada uma por um ambiente separado, certo? Porque elas possuem pontos de ebulição diferenciados. Agora, o carvão mineral, né, que pode ser chamado também aí de carvão de pedra. Ele vai ser um sólido escuro, certo? Como mostrado aqui na imagem. E ele é resultado de transformações químicas que foram sofridas pelos organismos vegetais e foram soterrados há milhares e milhares de anos atrás, certo? Aqui tem ele, né, entrando aí em combustão, pegando fogo. E esse carvão mineral, ele possui um alto teor de carbono, certo? Que é uma substância bem combustível. É, assim como o petróleo, o carvão mineral, ele possui também uma importância não só como combustível, né? Mas ele possui uma importância muito grande como fonte de matéria-prima para as indústrias químicas, que ele vai poder aí estar formando, né? A imagem está até um pouco ruim, mas vai poder estar formando aí solventes para colas e tintas, corantes para imprensa e tecido, medicamentos, inseticidas, essências para perfumes também, certo? Então, o carvão mineral, ele é importante também como fonte de matérias-primas industriais, ok? Bom, é isso. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.